Então, conforme combinado, eu vou continuar a abordar os assuntos sobre sono, para a gente ter uma qualidade de sono, para a gente poder recuperar o corpo enquanto dorme. Então, vamos continuar nesse programa de abordar, né, todos os problemas do sono e como solucioná-los para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor, né, nesse momento da pandemia em que a gente perde o sono, que muitas pessoas estão perdendo o sono. Acredito que ajudar no sono vai ter uma cooperação para toda a saúde, né? Então a gente começa a conversar um pouquinho sobre sono. Na sexta-feira eu falei um pouquinho sobre o porquê, né, a gente erra e muitas vezes com o sono, porque a gente não sabe que tem que dormir no escuro, a gente não sabe que tem que ter uma rotina para ir dormir, para ir acordar, mesmo no fim de semana, mesmo nos dias que a gente poderia ficar horas a mais na cama. Então aí, conforme combinado, hoje eu vou abordar um pouquinho dos benefícios e dos malefícios da gente dormir. Então, vou começar com os malefícios, né? A gente, quando não dorme bem, nós acordamos cansados e com sonolência. Isso é o que a maioria, né, quando dorme pouco, já sente rapidamente que acorda mais cansado e sonolento. Uma outra queixa muito comum quando a gente não dorme bem são dificuldade na memorização. Por quê? Durante o sono, nós temos um momento do sono em que o conteúdo que a gente leu, que a gente viu durante aquele dia, vai da memória de curto prazo para de longo prazo, que é no período do sono REM. E aí, quando nós não dormimos bem, a gente não tem a quantidade de sono que a gente deveria, né, do sono REM também, então a gente tem um prejuízo para memória e para concentração. Então aí a gente acaba, né, tendo esse malefício para o corpo. Também é muito comum as alterações de humor e irritabilidade. Isso também é muito comum, né? Quando a gente vê as pessoas quando não dormem, essa é uma queixa bastante comum, né? Da alteração de humor e irritabilidade. Também a gente aborda sempre, né, o cuidado com o sono, porque quando a gente não dorme bem, a gente tem um aumento no risco de alguns transtornos psiquiátricos, como depressão e ansiedade. Então, olha só a importância, né, de dormir bem. Então, a gente pode reduzir até o número dos quadros de depressão e ansiedade por dormir bem. Então, olha só que importante. Também a gente pode, com um malefício grande também de não dormir bem, não dormir certo, qual é? É a alteração no padrão de hormônios do nosso corpo. E um deles é o da fome, a leptina. Então, infelizmente, a gente sabe que tem uma relação direta entre insônia e obesidade. Então, olha só, imagina, a gente fala que a gente pode até emagrecer dormindo. Então, o dormir de uma forma correta ajuda até a emagrecer. É muito comum, né, na minha área, as enfermeiras ou técnicas ou até os médicos, quando começam a fazer plantões na madrugada, às vezes em um ano aumentam 15, 20 quilos, 10 quilos no ano somente por ter alterado a sua rotina de sono, devido à importância, né, para esse cuidado hormonal, para a gente ter níveis adequados de hormônios do apetite. Então, dormir é fundamental, dormir bem, né? No caso, dormir mais ou menos não adianta, né? A gente precisa dormir bem. Então, porque quando a gente não dorme bem, a gente aumenta
a fome e a predileção por alimentos gordurosos e calóricos. Então, o corpo naturalmente, por não ter dormido à noite, ele fica mais ávido por alimentos gordurosos e calóricos. Então, imagina só o prejuízo para o corpo, né? Além que também não dormir bem está ligado diretamente com o aumento de risco de doenças crônicas, como o diabetes e a pressão alta. E também com isso acabam aumentando a chance de doenças cardiovasculares. Olha só que horror, né? Então as pessoas não imaginam que isso vai ser um problema quando não se dorme bem. A gente, infelizmente, quando não é médico, acha que o problema de não dormir bem é só aquela coisa básica de acordar irritado, mais cansado ou com uma memória um pouco pior. Mas não, o problema é bem grave, que chega a aumentar o risco de doenças cardiovasculares, aumentar o risco de pressão alta e diabetes. Por quê? A gente acaba aumentando o nível dos hormônios cortisol e também da adrenalina quando a gente não dorme bem. Então, olha só que horror, né? Além do baixo rendimento profissional, prejuízo do convívio social, aumento do número de acidentes, né? Às vezes quem trabalha com máquinas é um perigo, sim. Quem trabalha como motorista, dirigindo, é sim um perigo muito grande não dormir bem. Acaba sendo um prejuízo que pode pôr em risco a vida da pessoa, né? Então, além de também dores no corpo, dores de cabeça que aumentam a chance da gente ter quando nós não dormimos bem. Então, imagina só, a pessoa, você acha que é só acordar cansado que ou não dormir bem? Não é só isso, é muito mais, aumentando o risco de desenvolver diabetes e pressão alta. Então, imagina só, infelizmente é muito grave, muito prejudicial a função do sono. Então, a gente não pode deixar o sono de qualquer jeito, a gente tem que dormir bem, sim, e a gente tem que eu quero mostrar para vocês, né, as soluções de como conseguir dormir bem, mas que vocês tenham uma noção de por que, né, que o médico fica lá incomodando, por que você tem que dormir bem, te cobrando algumas atitudes conforme a gente pede, né, em consultório geralmente. Então, é por isso, porque tá tudo isso que eu comentei atrás, tem como ter doenças crônicas, aumentar o peso, ter um prejuízo grande para a memória, para aumentar o risco de depressão, de ansiedade. Então, não é somente um dormir mal, que vai ser aquele prejuízo só da irritabilidade, do cansaço no dia seguinte. Não, o problema é muito mais profundo. Então, é por isso que nós incomodamos mesmo o paciente quando ele não dorme bem e queremos que ele mude seus hábitos, conforme eu conversei na live passada. Então, por isso, né, nós continuamos hoje. Agora eu vou abordar também os benefícios de dormir bem. Quais são os benefícios? Olha só, esse momento de pandemia, né, que é uma forma que também uma preocupação que tira o sono de muitas pessoas, mas eu quero, né, incentivar a gente a corrigir os erros do sono. Por quê? Porque dormir mal também reduz, né, o sistema imune, deixa um sistema imune mais fraco. Então, o benefício de dormir bem é ter um sistema imune mais forte. Até isso. Então, não o primeiro passo para a gente ter um sistema imune forte é dormir bem. Se nós não dormirmos bem, não adianta cuidar com a alimentação, não adianta tomar suplementos, não adianta pegar sol, né? Porque a gente precisa de melhorar a vitamina D, de ter uma rotina de atividade física, de termos, né, cuidados com a mente, com o corpo. Mas se nós não dormirmos bem,
É também uma forma de diminuir o sistema imune e da gente ter mais suscetibilidade a infecções e agora ao coronavírus, né? Então, olha a importância de dormir bem. Também na hora do sono é a hora que temos a regulação hormonal e reparação celular. Então, quando a gente está dormindo, o sono, nós temos essa função, né, de regeneração celular e reparação. Então, quando não dormimos bem, também é infelizmente uma forma de prejuízo enorme ao corpo, porque quando a gente está dormindo, nós temos a produção de vários hormônios, entre eles a melatonina e o GH. Então, quando não dormimos bem, nós temos, infelizmente, a falha, né, na produção desses hormônios. Então, olha só, né, que ruim, né, quando a gente não dorme bem. Então, outro benefício de dormir bem é que ele vai reduzir o estresse, porque a gente consegue ter uma redução da produção do cortisol e da adrenalina. Então, imagina só que bacana a gente saber que dormindo bem a gente reduz o nosso estresse, reduz o estresse, melhora o sistema imune, né? Então, olha só que bacana, né? A gente consegue ter essa melhoria do corpo todo só dormindo bem, com sono de qualidade, né? Como nós falamos que dormir mal deixa uma pessoa irritadiça, né? Com maior irritabilidade, dormir bem também vai melhorar o humor. E o melhor de tudo, dormir bem controla o apetite, né? Pela regulação da leptina. Bacana, como eu falei antes, o malefício era, né, ficar gordinho às vezes. Quanta gente a gente vê que não dorme bem e por isso engorda, e ao dormir bem também a gente é uma forma natural de emagrecimento, é muito bom isso também, né? Olha só que bacana. Quem ia imaginar que dormir bem te ajuda a emagrecer? Então as pessoas, quando estão fazendo dieta, priorizam, eu vou parar de comer, eu vou parar de comer açúcar, eu vou fazer um monte de atividade física. Mas se não tiver o momento, as horas adequadas da gente poder dormir, não adianta morrer malhando e eliminar todos os alimentos, também não vai ter um benefício total, né? Então a gente precisa dormir bem para a gente conseguir controlar o apetite. Olha só que bacana. Então nós também ativamos a memória de curto para longo prazo quando dormimos bem. Então vai melhorar a memória. Olha só que bacana. E infelizmente o dormir com medicamentos ele vai alterar o tempo, o período no sono REM, que aí também vamos ter prejuízo e mais chance de algumas doenças. Olha só, então você que toma remédio para dormir, para entender o porquê a gente tenta tirar os medicamentos das pessoas, porque a gente tenta corrigir os erros do sono, porque dormir mal, dormir errado e dormir com medicação traz um prejuízo real à tua vida. Então a gente tenta o máximo que pode corrigir os erros do sono porque a gente não quer uma pessoa doente com alguns tipos de demência que tem um risco aumentado por dormir somente com alguns tipos de medicamentos, né, que alteram o sono REM. Então, os benzodiazepínicos é uma das classes que tem um prejuízo para o sono REM. E é uma classe muito comum das pessoas que tomam medicamento para dormir. Então, olha só que ruim, né? Vocês estão já aprendendo uma coisa super importante. O que mais, né? A gente também tem uma melhora do raciocínio, porque a gente, quando dorme mal, a gente vai ter esse prejuízo na cognição, na atenção e também nas tomadas de decisões. Então, olha só, né? Que bacana saber que a gente, quando dorme bem, tem todos esses benefícios para o corpo, né? Do estímulo, do melhor raciocínio, de uma melhor memória, melhor atenção, uma tomada de decisão melhor, né? Então, olha só que bacana. A gente também fala que o dormir bem
ajuda a rejuvenescer a pele. Então, por quê? Porque é na hora do sono que a gente tem a renovação celular. Então, a gente precisa também dormir bem, né, para a gente ter uma pele bonita. Então, é bem bacana que as pessoas às vezes também nem sabem disso, né? Então que também as pessoas se preocupam, principalmente as mulheres, eu vou colocar cremes, vou fazer, né, um monte de coisas para a pele, mas não sabem que dormindo bem, muitas vezes ela vai ter uma melhoria da pele maior do que se for ao dermatologista e enfiar um monte de cremes no rosto. Então não é só cremes, né? Dormir bem também tem um benefício para o rosto, para o corpo, porque é nesse momento da regeneração, renovação celular. Então, olha só que legal. E aí a gente também sabe que a melatonina, ela atua como um antioxidante, então por isso também que ela vai melhorar a nossa pele quando a gente dorme bem. E além de, né, tem muitas pessoas que tem, né, todos esses prejuízos e mais um pouco, né, quando não dormem bem. A gente sabe que no dia a dia as pessoas engordam, as pessoas têm um prejuízo no corpo como um todo, né, quando a gente não dorme bem. Então, olha só que bacana saber que a pele melhora, que o organismo tem uma imunidade mais forte, que a gente consegue ter uma melhor memória, né? Menos fome, controlar o apetite, ter menos chances de desenvolver doenças crônicas quando a gente dorme bem. Então, olha só que bacana, né? Uma forma que a gente, quando sabe disso, a gente tem o poder de poder mudar a nossa vida, porque a gente, quando tem consciência, né, dos malefícios que traz ao nosso corpo o não dormir bem, está na nossa mão o poder da gente poder mudar e aprender a dormir corretamente para ter uma saúde de qualidade. Se a gente não buscar a forma de melhorar a nossa saúde, a gente depois vai ter que cuidar da doença. Isso é certo. Isso você deve saber, e se não sabe, eu estou lhe falando, porque se você hoje não cuidar da sua saúde, você uma hora vai cuidar das doenças que estão no teu corpo. Então você tem a escolha. Ou você cuida da saúde agora, aprende a dormir bem, aprende a dormir certo, ou mais para frente vai ter que cuidar das doenças que são causadas pelos distúrbios do sono. Então a gente vai cada dia abordar mais assuntos, a cada dia conversar um pouco mais dos malefícios e dos benefícios de dormir bem. Então, a gente vai cada dia conversar para a gente ter essa consciência do que se faz que causa saúde ou do que se faz que vai se transformar em doença com o passar do tempo. Então, eu fico feliz, né, de ter vocês aqui, da gente poder conversar e passar um pouquinho dessas informações com relação à saúde e com relação ao sono. Então hoje o projeto é sono e a gente dormir bem, dormir com qualidade. E eu tenho certeza que você não sabia nem dos benefícios de dormir bem, nem dos malefícios de dormir mal. Eu acho que não sabia, né? Com certeza não. Então, que você saiba, né, todos esses benefícios e todos esses malefícios, porque eles vão transformar a sua vida, tanto para o lado positivo quanto para o negativo, se a gente não souber dormir bem, dormir com qualidade, dormir na hora certa. Acredito que eu vou continuar também abordando cada dia um pouquinho dos benefícios, dos malefícios e do que fazer para a gente transformar o nosso sono, porque realmente é muito importante, né? Eu abordei ontem também alguns hábitos certos e errados que a gente pode ter para a gente dormir bem, como a higiene do sono, que é dormir, ter uma rotina de sono, dormir no mesmo horário, todos os dias, também termos hora para comer, hora para fazer atividade física, para não trazer um prejuízo para o sono.
também sobre o ambiente do nosso quarto, desde o colchão, a temperatura do nosso quarto deve ser adequada e principalmente a escuridão. A gente tem que dormir na penumbra total, onde não tem nenhum foco luminoso, tapar todos os displays de eletroeletrônicos, não deixar nenhuma luzinha enquanto a gente está dormindo. Então, a gente deve ajeitar, organizar isso, né? Também a gente deve, quando não consegue dormir, auxiliar o corpo com desde chás, alguns chás que são calmantes, que ajudam a pegar no sono, como eu falei ontem, o mulungu, passiflora, a própria camomila, que é bem conhecida e realmente ajuda. Então a gente também pode lançar mão de muitos produtos naturais, também depois técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, que outro dia eu vou me deter somente nisso. Então aí a gente vai abordar, né, reabordar e relembrar cada vez todos esses assuntos para a gente poder ficar memorizando, né, mais fácil todos essas dicas, porque elas no somatório dos dias vão mudar a sua rotina de sono, vão mudar a sua vida e vão te dar um sono de qualidade e com isso uma saúde plena, uma qualidade de vida e também agora nesse momento que é muito importante uma imunidade bem forte. Então a gente precisa saber do que fazer para cuidar do nosso corpo, do nosso templo. Então a gente precisa saber dormir. Então vamos aprendendo a cada dia uma forma, uma dica nova e saber por que a gente tem que dormir certo, por que a gente tem que dormir bem. Então é isso aí. Fico feliz de ter ajudado mais um pouquinho e em breve a gente continua. Um abração a todos. Até mais.